Oi, turma. Estou aqui mais uma vez para a segunda, nosso segundo vídeo de hoje, tá? Já disponibilizei aí também junto, tá? O primeiro questionário, tá? E esse é o segundo que a gente vai falar basicamente sobre as outros detalhes do IPv6, né? Os tipos de endereço IPv6, a gente vai ver que tem um pouquinho de diferença para o IPv4. O protocolo ICMP versão 6, que é um pouquinho diferente do ICMP versão 5. Para quem não lembra, o ICMP é o ping, tá? A gente vai ver que o ping do ICMP do IPv6 ele tem um pouco mais de funcionalidade em relação ao ping do IPv4, tá? Foram suprimidos alguns protocolos no IPv6 em relação ao IPv4 e um deles foi para dentro do ping, né? Do ICMPv6, que é o NDP. A gente vai falar sobre isso ainda. Sobre as configurações de host, né? O Slack, que é aquela automática, né? E o DHCP versão 6, né? Que é um pouquinho parecido com o da versão 4. E a configuração de rotas também IPv6 é um pouquinho diferente, né? Então, no IPv4, né, a gente tem basicamente três tipos de endereços, né? Os endereços broadcast, né, que é endereço de um para todos, né? Um exemplo de um broadcast é uma teledifusão, né? A Globo, por exemplo, é broadcast, né? Da central da Globo para casa de todo mundo. Multicast, por exemplo, é quem tem a assinatura do Netflix, é um exemplo, tá? Alguns têm, né? E unicast como se fosse uma conversa de WhatsApp, tá? É de um para um só. E pronto. Então, o broadcast é um para todos, o multicast é um para um grupo, né? E o unicast um para um, tá? Já no IPv6, né, existe uma diferença grande, né? O unicast, né, ele tem várias atribuições aqui, né? Então, eu vou ter o global unicast, que é como se fosse um endereçamento público no IPv4, não tem o público e o privado. O link local, que vai ser uma espécie de endereçamento local, vou dizer assim, uma rede, né? Loopback, né, que é para fazer os loopbacks, a gente vai aprender sobre isso lá na frente, que é loopback, tá? E o unique local também é como se fosse um endereçamento local, né? Único, né? Então o unicast ele se divide em vários, né? Eu também tenho um multicast, né? Assim como eu tenho lá no IPv4, tá? E entrou essa figurinha aqui, ó, Ncast, que substitui o nosso broadcast, tá? Então, eu tenho lá no IPv4, né? Olha, eu tenho o unicast, né? Tenho o multicast, tá vendo aqui, ó? Unicast, multicast, mas eu não tenho o meu broadcast. Agora eu tenho o Ncast. Ncast é um para qualquer um, eu vou dizer assim, né? N de inglês, né? A gente vai aprender um pouquinho sobre o Unicast lá na frente, né? Então vamos começando falando aqui do mais importante do IPv6, que é o Unicast, tá? Ele é responsável por endereçar um host de uma maneira única na rede, assim como o protocolo IP diz, né? Que só existe, cada host só pode, o endereço não pode ser duplicado, né? Então todo o pacote Unicast vai ser entregue para apenas uma interface, né? Aquela daquele endereço, né? E logicamente no IPv6 cada host pode ter seu próprio endereço da internet, ou seja, aqui no IPv6 a gente não vai ter mais aquele problema de endereço privado, de NAT, entendeu? Porque aquela gambiarra, eu vou dizer assim, era mais porque tinha pouco endereço IPv4, agora tem bastante, né? Então existem basicamente três tipos de endereço unicast, né? São vários que a gente pode ver aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas basicamente a gente trabalha com três, né? O link local, né? Que a gente vai falar sobre ele já já. Tá? A gente vai ver quando a gente acessa, quando a gente coloca uma máquina no Packet Tracer lá, você coloca lá um desktop, ele já vem com esse endereço já. O link local, a gente vai ver isso aqui já já. O unique local e o global unicast, que é o endereçamento público, né? Então, o link local é o endereço que serve, né, para testes internos de uma rede, tá? Ele só faz sentido se for na utilização do enlace, ele é só ali dentro que ele vai funcionar. É como se fosse testar máquinas da mesma rede, né? Então, esse endereço, né, ele começa com FE80 /10. O que é o /10? Que são 10
para identificar a rede e os outros por host, tá? E FB até o FB 80/10, né? Então você vê que mudou do 8, né? O 8 aqui e aqui ficou B, né? Então isso aqui é toda a gama de endereços, né? Da range de endereço, né? Do link local. Então olha só, 10 bits para identificar a rede, tá? E os outros restantes para identificar o host. Ele é configurado automaticamente. Quando você liga uma máquina na rede, ela automaticamente já vai dar esse endereço aqui, tá? Esse endereço unicast, tá? Link local. O unicast, unique local, ULA, né? Funciona como se fosse um endereçamento privado. É como se fosse um endereçamento privado de uma LAN house, de uma rede local do nosso laboratório, para quem estiver assistindo aula no laboratório. É como se fosse um endereço privado. Nosso 9268.10.1, por exemplo, né? Também pode usar internamente numa empresa, tá? E ele vai de FC00, né, /7, né, até FD00/8, tá? Então essa aqui é o range dele, né? E o Global Unicast, até que enfim, né, é o endereço que a gente usa de fato mesmo, né? Que é o endereço global, o endereço público. É o endereço que toda máquina que está conectada em PV6 tem, tá? É o endereço público e roteável. Todo endereço é público e roteável, né? Então, no IPv6, todos os endereços são públicos, né? Porque todos os hosts têm o seu próprio endereço na internet, né? Então, vai de 2000, né? /3, né? A partir daí, até a frente, né? Então, isso aqui tudo, tá? São endereços disponíveis, eu vou dizer assim, que podem ser utilizados, né? De 2000 a 2FFF, né? Tem 1 decilhão, 3 decilhões de endereçamentos públicos, endereçamentos globais, então creio que não vai faltar endereço mais, né? Tão cedo, né? Então, só isso aqui é todo o range de IPv4 e muito, né? Se a gente for pensar bem, né? Que o range de IPv4 são 4 bilhões, né? Tô falando aqui de 1 decilhão de endereços. Então, já os multicast, agora já saindo dos unicast para os multicast, né? Eles servem para identificar endereçar um grupo específico de host, né? Lá na frente, lá em PV6, a gente tiver uma disciplina chamada Tópicos Avançados de Rede, que a gente vai ter muita aula sobre PV6, praticamente só sobre PV6 a gente vai ver isso aqui, tá? Eu não vou tocar nesse assunto muito forte agora não, tá? E o Zencast, né, que é de um para muitos, eu vou dizer assim, tá? Então, um host mais próximo, por exemplo, um servidor, ele pode receber uma mensagem e enviar para o do lado, tá? Ou seja, não é preciso que eu mande, por exemplo, de um para todos, tá? Com o broadcast. Eu mando para os vizinhos e os vizinhos replicam para os próximos a ele, tá? Assim, eu posso usar a inteligência de encaminhamento, usar a inteligência dos roteadores também, que eles conhecem melhor os caminhos e fica mais fácil, tá? De atribuir algumas tarefas, tal. Então isso aí foi eliminado, o broadcast foi eliminado do IPv6, deu lugar ao Ncast. Agora, como é que esses endereços eles são definidos na rede, tá? Então, a IANA, né, eu já falei para você sobre ela, é um organismo que divide, né, os endereçamentos de rede, vou dizer assim, no mundo, né? Ela reservou um bloco /3, ou seja, 3 bits para a rede e 61 para host, né? E 125 para host, né? E atribuiu um bloco /12 para cada região, tá? Ou seja, 12 para a rede, o que sobra para o host, né? Então, por exemplo, no caso aqui da gente está na LACNIC, né? De América Latina. Então, nosso endereço começa com 2800, tá? E todo o resto é para identificar, né, redes e hosts, né? Então, a gente está aqui na LACNIC, tá? Então, todo o nosso ele é 2800. No Brasil, né? A gente já há muito tempo, né? A gente está no 2801/16, tá? Ou seja, dos 64, né, bits de rede, né, a gente usa 16, tá, para identificar rede, o que sobra para host, né. As operadoras, elas têm um bloco /32, tá?
Ou seja, como a gente está falando aqui agora no caso de operadora, né, de distribuição de endereços para host, né? Então elas têm 32 bits para identificar os hosts. Vamos lembrar que o 32 bits para identificar o host, uma operadora pega 4 bilhões de endereços, é muita coisa, né? 2 a 32 vai dar praticamente o endereçamento IP todinho, IPv4 todinho, né? Aí essas empresas operadoras, tipo a Vivo, a Claro, essas outras, né? Elas têm o endereço barra 48. Né? Então o que sobra é para fazer os hosts, que é muita coisa, né? E um usuário doméstico ele tem barra 54, ou seja, ele tem mais 10 bits ainda para formar sub-rede se ele quiser fazer, tá? Então ele tem 10 bits, 2 elevado a 10 vai dar para fazer a quantidade de sub-redes que ele vai querer, que ele pode fazer. Um usuário doméstico, só para você ter ideia, né? Ele recebe barra 54, tá? Então ele tem 10 bits, né? São 64 bits para host, né? Ele tem 10 bits para fazer uma pequena rede ali, né? Só lembrando, né, que dos 32 aqui, né? Eu estou falando aqui desses 64 aqui, ó, para host, né? Então, as operadoras usam barra 32, né? Para identificar hosts, né? As empresas usam barra 48, né? E o usuário doméstico, né? Barra 54, né? No caso aqui do ping, que eu acabei de dizer que a gente vai falar sobre ele também, deixa eu ver o que a gente ainda tem aqui ainda, certo? No ping, o que acontece? Ele vai no próximo cabeçalho. Você lembra que eu falei do próximo cabeçalho, né? Um código 58. Então, se aparecer o código 58 no próximo cabeçalho, é porque está acontecendo um serviço de ping, né? E o interessante, né, que o ping, ele na verdade tem essa estrutura aqui, né? O tipo, né, CF46, né? O formato da mensagem de controle e o código, né? Se o código começar com 1, é uma mensagem de informação, tipo, conseguir alcançar a máquina, né? E se eu não conseguir, ele vai dizer lá qual foi o problema. O host inalcançável, rede congestionada, né? Então, se começa com 0 é uma mensagem de erro, se começa com 1 é mensagem de código, né? E ele também tem uma checagem de erro para ver se de repente a informação ela veio corrompida ou não, né? No caso do ICMPv4, por exemplo, né? Ele pode ser bloqueado no firewall, né? Os pings. Por quê? Porque alguém pode utilizar essa ferramenta para descobrir teu IP. Pode dar um ping lá para botar um IP lá dentro da faixa, né? Daquela rede e para ver se essa máquina está ativa, ele dá um ping. Se ela responder, ela está ativa. Esse IP está em uso, ele pode fazer alguma coisa, né? Algum hack, alguma coisa. Então no IPv4, tá? O ping ele pode ser bloqueado no firewall. Já no IPv6 não, porque ele é essencial para o funcionamento da rede, tá? Porque a gente não vai ter alguns protocolos, tá? No IPv4, como o ARP, que era para descobrir, né, para fazer a resolução de endereçamentos físicos em lógicos e físicos, que diga, né? Então eu não vou ter isso aqui, tá? Então sobre o ICMPv6, que é um protocolo, roda outro protocolo, que é o protocolo NDP, né? Que é o protocolo de descoberta de vizinhos, né? Tá? Então na verdade como é que eu vou descobrir se um IP está sendo utilizado, né? É pelo vizinho, né? Qual o IP da máquina X do lado, é tudo pelo vizinho, são protocolos de vizinhos, né? Então ele vai funcionar assim esse protocolo, né? Então ele vai descobrir vizinhos ativos, por exemplo, né? Para atribuir um endereçamento IP para um vizinho que está chegando, né? Vai ser não vai ser o mesmo IP do vizinho, mas vai ser um IP próximo, né? Descobrir os roteadores de enlace, né? Os prefixos de rede, tá? Saber se os vizinhos estão alcançáveis ou não, ou se eles saíram, caíram, por exemplo, uma rede que caiu, né? A autoconfiguração, tá? A autoconfiguração das máquinas, que nem sempre se usa, vou já falar sobre isso. E a resolução de endereços físicos, né? Que é o que faz o ARP e o DARP, né? E o ARP e o HARP, né? E também a detecção de endereços duplicados, né? Que é muito improvável de acontecer, né? Em um décimo endereço você pegar um igual, né? Então, vamos falar sobre isso aqui mais na frente, mais na frente eu não vou tocar muito nesse assunto aqui agora, tá? Mas fica aqui, tá? Depois eu vou passar esse slide para vocês aqui no grupo também, porque vocês podem querer estudar para fazer as atividades, né? Que eu vou passar já já. Então,
das funções do NDP, né, é a autoconfiguração de endereços, tá? Então a máquina pode receber um endereço baseado apenas no prefixo da rede, tá? Só que aí o que acontece? O prefixo da rede vai ser repetido, lógico, né? E o endereçamento de host vai ser um endereçamento que ele pode ser baseado, por exemplo, em algum parâmetro, tal como, por exemplo, a placa de rede da máquina, tá? Então, né, o que vai acontecer aqui, né? No endereço 128 bits, uma máquina que vai entrar na rede, né, os primeiros 64 bits são da rede e os 64 bits por último são do host, né? Então, vamos pensar comigo. O nosso endereçamento MAC tem 48 bits, né? Se eu for fazer um endereçamento de host baseado no meu MAC, né? Que o Slack faz isso, ele utiliza parâmetros do MAC da máquina para distribuir o endereçamento de host, vai ficar faltando 12, né? 12 não, um monte. Eu errei a conta aqui, vai ficar faltando uma quantidade bem grande, né? 16, né? Isso. 16. Então, a gente vai usar um protocolo, né, para completar esses 16 bits que faltam, tá? O que vai acontecer? O endereçamento MAC vai ser dividido ao meio e eu vou colocar o prefixo FFFE, tá, no meio e vou inverter o sétimo bit, tá? Como que é isso? Vamos pensar aqui, ó. A minha máquina acabou de entrar na rede IPv6, tá? Então, ela vai ter que receber um IP, certo? Certo. Ok. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o MAC da minha máquina, que é esse MAC aqui, o MAC hipotético que eu achei aqui, ó, 0090 2717 FC0F. Vou dividir bem no meio aqui, ó, tá? Divido aqui, certo? Aqui eu vou colocar FFFE para completar e vou pegar o sétimo bit que está aqui, ó, tá? E vou inverter, tá? Aliás, é daqui, desculpa. É daqui, ó, sétimo bit. Então vamos lá. Desse zero aqui, ó, esse primeiro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é esse cara aqui. 8, aqui não é 0. Eu vou inverter para 1, tá? E agora eu converto esse bit aqui, ó, de binário para hexa de novo, tá? Vai ficar assim, ó, tá? 0290 27 FFFE 17 FC0F. Então minha máquina vai receber esse prefixo de host aqui, tá? Prefixo de rede é da própria rede. Não é muito utilizada porque a questão de segurança é muito discutida, tá? É... Por que que acontece? É... Você praticamente tem que entender que o endereçamento IPv6, né, os endereços são globais, né? Então eles são todos visíveis na rede, tá? Então você praticamente expôs a tua placa de endereçamento MAC aqui, porque assim como é feito esse protocolo aqui, ó, para você atribuir endereçamento de host para essa máquina, baseado no MAC, é só você tirar esse SFFFE e inverter o sétimo bit de novo, que tu vai ter esse endereço aqui de novo. Esse aqui. Então você praticamente expôs, né, o endereçamento físico dessa máquina. Então, por exemplo, o Windows não usa, a Microsoft não usa esse protocolo, tá? Ele gera de forma aleatória um endereço, né? E só depois a porção de host ele gera de forma aleatória. Depois ele apenas, pelo protocolo NDP, né, que ele já sabe quais são todos os vizinhos, ele só observa se esse endereço não foi duplicado, tá? Caso não tenha sido duplicado, ele oferece para a máquina, tá? Então, por isso, muitos servidores, né, ainda utilizam o DHCP, o bom e velho DHCP, tá? Que a gente utilizou lá no IPv4, daí que a gente vai estudar um pouquinho também no IPv6, né? Mas a gente não vai falar sobre isso aqui agora não, porque a gente vai ter lá na frente ainda bastante lenha para queimar em relação ao IPv6 e DHCP também, tá? Aqui finaliza a segunda, tá? Eu vou passar também a atividade e daqui a pouquinho eu vou disparar também o terceiro, tá? Terceiro vídeo, tá? Para fazer essa manhã que eu estou ausente fisicamente de vocês, né? Mas estou aqui presente, pelo menos em voz, tá certo? E à tarde a gente se vê.
Um abraço, até daqui a pouquinho de novo.